com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM. Na verdade, a primeira edição é um costume, né? Porque a segunda edição, em virtude dessa pandemia e mudança aqui na programação, a gente não tem mais. Então, é o Folha no Ar, ao vivo, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Proteus. Hoje temos o prazer de receber aqui o vereador da base governista, Diego Dias. Esteve na Secretaria de Turismo, né? Foi secretário de Turismo, voltou agora à Câmara Municipal e vem conversar conosco nesta manhã. Diego, bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo Neto, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos veem pelas redes. Queria agradecer pelo convite aí da Rádio Folha FM, do grupo, para a gente poder estar trocando essa ideia e batendo esse papo aqui hoje. E, Arnaldo, saudações rubro-negras. Pelo menos tivemos uma boa notícia, né? Pelo menos ontem nós tivemos uma boa notícia no fim do dia, com essa questão aí com essa questão do futebol, porque depois de um 4-0 no domingo, quem esperava um 4-1? Segunda, desculpa, me empolguei aqui, porque fazer juízo aqui aos outros sofredores, segunda-feira ninguém apareceu aqui, Diego, para comemorar nada. Segunda-feira eu tive problema de conexão, todo mundo que acompanha o programa viu e, coincidentemente, não pude falar sobre esporte. E olha que você não é vereador, hein? Na verdade, Cláudio, os reveses fazem parte da nossa vida. Comemorar não podemos, mas aprendemos e na quarta-feira desenvolvemos aí na mesma proporção. É um sofredor de elite. Tá bom, querido. Mas tá bom, claro, evidente. Mas o time tá muito bom. E é favorito aí sim na Libertadores, por que não? Cada jogo é um jogo, vamos lá. Agora vamos para o jogo da política de campos, que também é tão movimentado quanto o futebol, né? Não chega a ser um 4-0 no domingo e um 4-1 na quarta, mas você dorme com um placar e acorda com outro, né? Ontem falávamos isso aqui, né, Nogueira, em relação a essa questão do Código Tributário. O Jornal Impresso trouxe um placar, Diego, favorável ao governo à aprovação do Código Tributário. Você, como vereador, como vê essa movimentação, que a base perdeu esses 2 votos às vésperas de uma votação que é importante para o governo, sobretudo devido àquele termo de ajustamento de gestão que tenta ser firmado junto ao Tribunal de Contas? Arnaldo, Cláudio, eu vejo da seguinte forma. Ontem, o presidente foi bem claro em sua colocação antes da abertura da sessão, dizendo que a movimentação de pauta se deu. Queria até dar meus sentimentos novamente aqui ao vereador Maicon Cruz pelo falecimento da sua avó na terça-feira, durante o curso da sessão. Então, houve uma movimentação nesse sentido. E essa questão ela é muito relativa, de placares em relação à política. Eu costumo dizer que as votações da casa, elas se dão igual ao jogo de futebol. O jogo de futebol só termina no apito final. E a votação só se finaliza após a sua concretização. Ontem mesmo, o companheiro e nobre edil vereador Marquinhos do Transporte, na tribuna, deu uma declaração em relação ao seu voto dos ajustes tributários, ajustes das taxas. Então, Arnaldo, até que a gente efetivamente tenha a votação e as coisas fiquem claras, eu não arriscaria dizer que existe um placar XYZ em relação a isso, principalmente que seja negativo. Agora, soa meio como estranho, como que muda assim em cima da hora, no último dia, né, essa posição do PDT. E, ao mesmo tempo, Caio Viana, né, o candidato a prefeito, derrotado num segundo turno apertado na última eleição, Caio emite mais uma nota do PDT orientando a bancada do partido, que é uma bancada considerável dentro da estrutura da Câmara, né, são 3 vereadores, a votar contra o Código Tributário. Você acha que houve ali, pesou essa participação de Caio desta vez, visto que na votação anterior, em maio, quando você estava na Secretaria, na Subsecretaria de Turismo, naquela oportunidade,
essa orientação não valeu de nada, os vereadores votaram com o governo, mas dessa vez será que pesou de alguma forma? Na verdade, Arnaldo, o que acontece? Propriamente em relação ao Caio, eu acho que ele está em Niterói como secretário, não é isso? Acredito que ele esteja um pouco fora da realidade da qual a gente está vivendo, né? Então, por esse motivo, essas notas do partido, eu acho que elas estão muito ligadas às questões propriamente políticas, visando as questões eleitorais, né? Que tivemos eleições no ano passado e vamos ter eleições no próximo ano. Eu acho que para a saúde da cidade e dos munícipes, não só o Caio, mas como alguns parlamentares deveriam estar se desligando das questões políticas eleitorais e se ligar mais nas questões políticas de gestão, que é o que a gente tem que se ater quando a gente vai fazer alguma votação, colocar em pauta ou estar discutindo matérias que são de relevância para a saúde financeira da gestão e para a saúde do munícipe, né? Para a continuidade do ganho de dignidade do município que o prefeito Vladimir tem entregue. Eu tenho uma pergunta aqui do grupo, a pergunta do Fernando Loureiro. O Fernando fez parte da gestão passada, né, do prefeito Rafael Diniz. A pergunta dele é com relação ao Código Tributário. Ele coloca o seguinte: o senhor atua no ambiente empresarial e conhece como poucos na Câmara os desafios de atuar no desenvolvimento econômico da cidade. Como você enxerga a discussão do Código Tributário? É a favor do aumento de impostos? A realidade é que existe uma distorção muito grande, Arnaldo, em relação ao que está se passando em relação a ajuste tributário. A realidade é que nosso município, pelas características e pelo movimento de receita que se tem historicamente, muito pouco se atentava para o incremento de receita própria, para o aumento de receita própria. O que a gente tem que levar em consideração, principalmente o Fernando, que eu conheço, e agradecer pela pergunta, não é basicamente o fato de estar trabalhando qualquer coisa em relação a estar querendo punir o empresariado. Todas as movimentações em que o prefeito tem feito, principalmente em relação aos ajustes de taxas, diz respeito à ineficácia e a falta de gestão do governo anterior. Em 2017, não sei se isso já foi dito aqui por alguém, em 2017, a gestão anterior recebeu do Tribunal de Contas do Estado a determinação e a informação de que a partir de 2021 não poderia ser utilizado receita de royalties para pagamento de folha. Nós temos uma folha inchadíssima. A folha salarial do município já beira os limites legais. Então, como que você não só não tem esses ajustes implementados e você chega no dia 1º de janeiro com 2 folhas de pagamento atrasado, só que não são só 2 folhas de pagamento atrasado. A gente pode contabilizar mais meia folha de pagamento, que no curso do programa eu vou colocar para vocês que, por exemplo, auxílio funerário, desde 2017 não é pago, sem impacto na folha de pagamento. Rescisões só foram pagas no final do mandato anterior, rescisões de algumas pessoas. Então tem rescisão de aposentado acumulada, tem auxílio natalidade, tem auxílio funeral, e isso também impacta na folha. Esses números correspondem a quase meia folha de pagamento. Então, não só o pagamento normal das 13 folhas, como eu colocaria 15 folhas e meia. O que acontece com tudo isso? O Tribunal de Contas, diante desse quadro, o prefeito verificando isso, já tinha feito um movimento em relação ao Tribunal de Contas. Olha só, não existe nenhum ajuste feito pela gestão anterior. Nós temos que nos ajustar, tanto que se fala no termo de ajuste de gestão. O termo de ajuste de gestão nada mais é do que uma dilação de prazo e ajustes no sentido de fazer com que o município se adeque a essa realidade. Para que isso aconteça, o Tribunal de Contas fala assim, tudo bem, você quer ajuda, município, mas demonstre para mim que você está aumentando a tua receita, demonstre para mim que você está promovendo na tua gestão, está se cercando na tua gestão de melhoria
melhoria, eu não diria melhoria, mas eu diria que você está se movimentando no sentido de aumentar a sua receita própria e você está se movimentando no sentido de pegar a sua secretaria de administração, que é o que está acontecendo, e otimizando ela no sentido de diminuir os custos com a folha de pagamento. Então, tudo isso tem que ser claramente colocado para a população, certo? De que o prefeito não está sentado ali querendo sangrar o bolso do contribuinte, querendo sangrar o bolso do empresário. Isso nada mais é do que ajuste de taxas, inclusive algumas taxas estão bem defasadas em relação ao tamanho do nosso município, comparado a outros. Mesmo com um ajuste, a gente ainda estaria defasado. Isso não justifica, logicamente, qualquer tipo de movimentação de ajuste. Eu não estou querendo justificar aqui se isso é cabível ou não é cabível. Estou querendo te dizer que o momento qual o município vive, e para que o prefeito continue num governo austero e levando dignidade para a população, tudo isso precisa ser feito. Existem outros pontos também que a gente vai entrar a posteriori, logo adiante, que é a questão do comércio. Hoje, o município coloca nas ruas quase 100 milhões de reais numa folha de pagamento. Isso movimenta o comércio, isso movimenta isso ajuda a movimentar toda a cidade financeiramente. Então, a gente não pode passar mais do que a gente passou 4 anos, nos 4 anos passados, de estar uma instabilidade se vai receber ou se não vai receber, principalmente gerando angústia direta no servidor público. Quando eu fiz uma moção de aplauso ao servidor público na Câmara, justamente por ele entender que a atual gestão está trabalhando no sentido de resgatar os direitos do servidor público. Resgatando o direito do servidor público, ele recebendo em dia e ele tendo seus direitos levados em consideração e sendo aplicados pela administração municipal, quem ganha é todo mundo, quem ganha é o município todo. Eu até vejo que as entidades de classe têm se posicionado no sentido contrário, mas elas têm que entender que o trabalho que é gerado por eles, o trabalho que é gerado por mim, se a folha de pagamento não estiver em dia, se os ajustes não estiverem promovidos, isso é uma cadeia negativa. Então, ajustes têm que ser promovidos, sim. E o prefeito não está fazendo isso pura e simplesmente para sangrar o bolso da população. Ele está fazendo isso por inoperância, ineficácia da gestão anterior, e existe a necessidade de o termo de ajuste e gestão, e para que isso aconteça, ajustes têm que ser feitos. Diego, falar em Código Tributário é muito complexo, né? Explicar isso à população é muito complexo. Ontem mesmo na InterTV eu falava sobre o Código Tributário e eu me equivoquei. Eu fui falar da taxa de lixo calculada pela localização, né, pela zona fiscal, e falei que uma das questões era a taxa de localização, que já esteve incluído nas discussões ou não esteve. E em certo momento já não é mais ponto de discussão. Foi uma concessão ali devido às negociações com o setor produtivo. Salvo melhor juízo, só banco que vai ter um aumento de taxação da taxa de localização, que vai dobrar, né, de 150 UFICAS para 300 UFICAS. Se minha memória não falha. Mas não falta, no seu ponto de vista, não falta uma melhor comunicação à população do que vai, na prática, acontecer com esse Código Tributário, até mesmo para trazer para o lado do governo a defesa desse projeto que vai para a Câmara? Cara, eu não vejo aí uma falha de comunicação. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: nós estamos com 7 meses de governo. E só para vocês terem uma noção, a Secretaria de Administração, propriamente, para conhecer e regularizar que eu digo, folha de pagamento, para você ter conhecimento do que se paga, a quem se paga e quanto se paga, demoramos aproximadamente 4, 5 meses para a Secretaria de Administração ter esse mapeamento todo em relação a isso. Aí eu vou dizer para vocês, dia 1º de janeiro, você depara com um caminhão de problemas a serem resolvidos e estão sendo resolvidos. Paralelamente a isso, surge, por exemplo, essa determinação do Tribunal de Contas. Então, tudo tem que ser feito numa velocidade que, às vezes, infelizmente, não dá tempo da gente comunicar, como eu estou fazendo aqui hoje, da forma com a qual se deveria. Mas isso depende do seguinte: se a gente não for célere, se o município não tiver velocidade nas ações, isso vira uma bola de neve negativa, como estava no governo passado. Então, hoje,
Não é que exista uma falha propriamente, Arnaldo e Cláudio, não existe uma falha propriamente. O que existe é uma necessidade de que as ações sejam implementadas. A gente não pode ficar esperando para fazer esse termo de ajuste de gestão, a gente não pode estar esperando para fazer os ajustes devidos na gestão e na questão tributária. Por quê? Porque a folha de pagamento, a cada dia que passa, é mais um dia que a gente tem que correr atrás para poder fazer o pagamento no início do próximo mês. Então, tudo isso, devagar, logicamente, de forma paulatina, de forma tranquila, o governo vai conseguindo comunicar como a gente está comunicando para vocês aqui hoje. O munícipe ele tem que entender, e a própria entidade de classe, eu não quero acreditar que as entidades de classe, que logicamente têm que defender os direitos das suas classes, como é a questão dos comerciantes, estejam tendo influência política externa e perdendo identidade, entendeu? Na verdade, o que a gente tem que ter aqui agora é desprendimento político-eleitoral, é a minha opinião. Nós temos que ter desprendimento político-eleitoral e a gente tem que se prender àquilo que o município tem que realizar para a gente poder ter saúde financeira, para a gente poder entregar dignidade para a população. Não adianta a gente ficar em discussão política e um grupo puxando para um lado politicamente, o outro politicamente, porque nós temos eleição no ano que vem, e esquecer a população está sendo esquecida. Nós temos que comunicar para a população que existem problemas na gestão, mas oriundos principalmente dos 4 anos passados. Gente, nós estamos falando aqui de quase 50 milhões de reais, quase metade de uma folha de pagamento de rescisão de aposentado, de falta de auxílio funerário não pago, de férias acumuladas. Tem servidor público municipal com 6 anos de férias sem serem gozadas. Então, tudo isso impacta diretamente em receita e despesa do município. O município tem que estar ciente disso. Outra coisa, o prefeito Vladimir, ele tem não só atuado junto dos seus secretários para promover uma gestão séria, eficaz e principalmente entregando dignidade, que eu vou fazer questão de estar afirmando isso aqui o tempo todo, é que ontem mesmo na tribuna eu falei, é muito engraçado quando os vereadores sobem na tribuna da casa para poder colocar que o governador Cláudio Castro está implementando ações no governo municipal. Gente, se o vereador não for junto do deputado, do senador, do governador e o prefeito para poder coletar, para poder buscar esses recursos, para poder entregar serviço à população, o governador não pode chegar e falar assim, eu gosto muito de Campos, coloca lá 100, 200, 300 milhões, porque eles estão precisando muito, eles estão com necessidade financeira, não é assim que funciona. Então, os louros, certo? A glória tem que ser dada, certo? A quem está buscando a glória. O prefeito Vladimir, na hora que o governador do estado coloca aqui um recurso para poder ajudar, seja em qual área for, saúde, for, educação, a gente não pode... A gente tem que agradecer todo dia ao governador, mas a gente tem que enaltecer que nós temos credibilidade no governo e que nós temos um governo que busca por isso. Assim como o vereador que trouxer emenda para a saúde, que trouxer emenda para a educação parlamentar, que conseguiu um recurso do Estado da União, ele tem que ser também parabenizado por isso. Então a gente não pode deixar com que o pau que bate em Francisco não bata em Chico. Tudo isso está interligado, Arnaldo e Cláudio. A gente tem que comunicar para a população que o prefeito não está... Maldade, gente. Pacote de maldade é uma nomenclatura utilizada por questões eleitoreiras. A gente não pode ficar se atendo a isso mais, não. Nós temos que descer dos palanques e trabalhar dentro da Casa de Leis com benefício para a população. Não adianta a gente ficar fazendo discurso político mais, não. Nós não estamos mais no ambiente, no tempo de fazer discurso político. Nós estamos no tempo, no ambiente de promover ações para entregar os serviços que o município tem que entregar para a população, e o prefeito tem feito isso. Tudo gira em torno disso. E a população tem que saber que ninguém está querendo sangrar mais a população no bolso, não. Nós queremos entregar serviço que nós ficamos 4 anos sem entregar, nós não, o governo passado, nós queremos entregar dignidade que está 4 anos sem ter. Vou falar para vocês, o auxílio funerário, desde 2017 que não é pago, agora esse mês está sendo colocado em dia. São aproximadamente 400 pessoas que estavam sem recebê-lo. Aí você imagina, o funcionário público, certo? Às vezes deixa a família
teve falecimento, aí o município não pagou lá atrás a rescisão, não pagou o auxílio funerário e ainda fica 1, 2, 3 meses sem receber o provento como aposentado ou pensionista. Isso é inadmissível. Então isso tem que ser dito. O município está pagando essa conta hoje. Ele está pagando essa conta, a conta não é baixa. Então, a gente não quer colocar na conta do município isso. Só que a gente tem que promover os ajustes necessários para a gente demonstrar ao Tribunal de Contas, para a gente demonstrar ao governo do Estado, para a gente demonstrar ao governo federal que a gestão está atuando de forma séria para resolver os problemas do município. Só, Nogueira, antes da sua pergunta, só esclarecer que quando eu falo essa falha da comunicação, em comunicação, Diego, eu digo da seguinte forma, né? Nem atribuindo a parte da comunicação, é a parte do governo de comunicar. É o seguinte, eu falar para você aqui, eu vou falar para quem está nos ouvindo, que vai aumentar meia ou fica na zona fiscal 1, é muito complexo. O que é isso? O que o ouvinte vai entender? O que é meia ou fica na zona fiscal 1? Poderia, se entende, Nogueira, onde eu quero chegar? Poderia ser mais claro. A área X vai ter um aumento de X porque meia ou fica... Enfim, esse descomplicar, desburocratizar ou tirar da linguagem tributária para a linguagem que a população, de maneira geral, possa entender. É só compreendi. É quase que uma codificação. E aí você tem que descodificar isso. Não que seja proposital, não estou julgando isso, mas é o que está ali no papel. E se você conversar com o secretário de Educação, por exemplo, o Marcelo Félix, ele sempre reclama aqui com a gente, né, Arnaldo? Gente, como é que é? É muita sigla nessa cidade. RPA, não sei o quê, DAS, ele sempre reclama, comenta sobre isso, que é difícil justamente para entender. Você quer comentar alguma coisa, Diego, sobre o que o Arnaldo colocou, ou posso te colocar uma questão aqui? Exatamente. Eu concordo com vocês que as siglas e as nomenclaturas dificultam a população de entender. Mas o que eu quis colocar também é que, devido à necessidade da gente ter celeridade nisso, fica difícil da gente ter a comunicação. É humanamente impossível a comunicação acontecer e a gente trazer para a linguagem popular, nesse curto espaço de tempo, a demonstração dos problemas que existem e a forma com a qual a gente está solucionando. Infelizmente é difícil. Mas hoje, por exemplo, é um espaço que a gente está tendo para poder colocar de forma clara os problemas existentes lá atrás, as soluções que estão acontecendo, assim como vamos colocar umas outras questões aqui adiante, no sentido de esclarecer para a população a forma com a qual o governo está conduzindo sua gestão. Bom, durante a campanha, e aí foram várias entrevistas, uma série de painéis aqui pelo Grupo Folha da Manhã, o Aloysio Abreu Barbosa, o Arnaldo Neto aqui no Folha no Ar, enfim, entrevistamos e conversamos com todos os candidatos e uma coisa se ouvia muito, não sei se em todos, mas um termo se ouvia muito: precisamos cortar na carne. Eu nunca entendi bem o que é esse cortar na carne. Para mim, cortar na carne é prejudicar naturalmente a mim, não a terceiros. Né? Nesse termo utilizado pelos candidatos, seria cortar, né, nos gastos da prefeitura e não nos proventos ou no que diz respeito aos impostos para os contribuintes. E aí você citou, durante aí essa fala sua, que a folha de pagamento nossa da prefeitura é muito inchada, e uma desses cortes na carne seria isso: desinchar essa folha. Não seria mais fácil desinchar a folha a criar novas tarifas dentro do Código Tributário, conforme proposto aí? Na verdade, a folha de pagamento, salvo o melhor juízo, no governo passado beirou quase 120 milhões de reais. Creio eu, com a maior parte dessas contratações ligadas a questões políticas. Hoje a gente está trabalhando na casa de 90 milhões de reais, salvo engano. Então, cortar na carne propriamente não seria tirar direitos, não seria chegar para a máquina pública, o município de Campos. Outra coisa que a gente tem que alertar aqui e deixar bem claro é o seguinte: é muito simples falar e comparar Campos com outros municípios, mas as comparações elas têm que ser dentro da realidade.
Nós vivemos num município com a maior extensão territorial do estado, maior do que a capital, inclusive. Então, essa questão de cortar na carne ela é muito relativa. Cortar na carne, por exemplo, é um enxugamento das despesas que, de repente, não são necessárias. Vamos dizer, vamos trocar em miúdo. Não poderia ter UBSs, como o governo está reabrindo as UBSs, que o governo passado fechou, certo? Com 30 funcionários, ela tem que trabalhar com 15. Isso é cortar na carne, no meu ponto de vista. A contratação de forma indiscriminada, como foi feito no governo anterior, não está sendo feita agora. Houve uma diminuição no número de cargos de confiança de quase 50%. Isso não é dito, isso está efetivado. Agora, os direitos adquiridos dos servidores estão mantidos e serão mantidos. Tudo isso, cortar na carne em relação à folha de pagamento propriamente, usando a terminologia que você utilizou, na minha humilde opinião, é você não ter contratações indiscriminadas, principalmente para atender questões A ou B ou C, principalmente questões políticas. E o prefeito tem feito isso e tem sido muito claro nesse sentido. Nós não vamos ficar atendendo questões políticas aqui, inchando folha de pagamento para a gente não ter como pagar ali na frente. Eu tenho que parabenizá-lo mais uma vez, principalmente para manter a austeridade nesse sentido, Cláudio e Arnaldo. Não tem como você querer atender A, B ou C, promovendo um atendimento político e esquecendo da gestão, porque, na verdade, esse dinheiro que é gasto nessas questões de composições políticas que o governo não está se curvando, vira investimento. Vira investimento em iluminação pública, vira investimento em saúde, vira investimento no tapa-buraco, em tudo que tem que ser resolvido, principalmente do desgaste e dessa questão que a gente perdeu de serviço e de dignidade da gestão anterior. Diego, só para a gente fechar aqui rapidinho, a gente já tem que ir para o intervalo, 120 milhões da folha do governo passado daria 1,5 bilhão ano. Eu acho que está um pouquinho acima, né? Não, eu estou dando um chute aqui, salvo o melhor juízo, eu falei isso, deve estar girando em torno aí de 100 alguma coisa. Bem, foi o que o governo passado havia falado outrora, certo? E, na verdade, 120 pode ser que não tenha chegado, mas não é muito distante disso aí não, pelo que se sabe. Que informação que é? Claro que com pessoas ouvindo a gente e passando informações. Foi que o teto girou na casa dos 90 também, segundo a informação que chegou aqui pra gente. Só estou colocando na conversa. Porque, na verdade, deixa eu te dizer, a folha de pagamento... vamos lá, vamos deixar claro isso aí. A realidade é que existiam pessoas inseridas nas folhas, pelo que se sabe, do governo passado, que somavam essa quantia, tanto que ficou impagável e não pagaram. Então, existia uma folha de pagamento nesse patamar. Agora, o pagamento não foi efetivado, porque tem RPA 8 meses sem receber. Aí é fácil, é o que o governo atual não vai fazer. Então, existia uma folha de pagamento num patamar impagável, tanto que não foi pago. Não foi pago rescisão, não foi pago RPA, não foi pago funcionalismo. Agora está dentro da realidade pagável. Essa é a diferença básica em relação a esses números. Lá existia uma folha de pagamento inchada, e ela não foi paga porque você não tinha recurso para pagar. Agora, se não tinha recurso para pagar, por que contratou? Agora não está sendo feito dessa forma. O governo não vai contratar o que não pode pagar. Nogueira. Vamos lá, são 7h59 em Campos. Então vamos a um intervalo rápido, a gente volta a seguir com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. E a gente volta a conversar com o vereador Diego Dias. Tem também aí essa questão do Código Tributário, previsão para quando vai entrar em pauta, se tem alguma conversa nesse sentido, tem a passagem também aí pela Secretaria de Turismo, enfim, tem muitos assuntos ainda e tem as demandas também, naturalmente, aqui dos ouvintes, interagindo, participando conosco aqui no Facebook, com transmissão pelo YouTube e Instagram também. Confere aí, são 8 horas em Campos. A pandemia afetou a qualidade de vida